Era uma sexta-feira comum, daquelas que passariam despercebidas, se não fosse pelo que aconteceu depois. Lucas havia assistido 2 aulas teóricas pela manhã, uma sobre teoria da comunicação e outra de antropologia visual, e como sempre almoçou sozinho. Tinha uma mesa favorita na praça de alimentação da universidade, um canto de parede de vidro onde podia observar os outros estudantes sem que ninguém reparasse nele. Gostava daquela sensação de ser invisível, de não precisar falar ou sorrir. À sua volta, o som de bandejas sendo arrastadas, vozes sobrepondo-se, risadas altas demais. Tudo seguia o mesmo ruído rotineiro abafado pelo vidro, como se o mundo estivesse em outro cômodo e ele observasse de longe, em silêncio. Comia distraidamente um pedaço de frango meio seco, rolando o navegador no celular. Estava entediado, esperando a hora da biblioteca abrir. Enquanto mastigava, passou os olhos por manchetes sobre política, esportes, uma nova série de crimes misteriosos. E então viu a matéria. O título dizia: Secretaria divulga lista oficial de desaparecidos com fotos. Confira e denuncie. Algo ali o fez clicar. Talvez a curiosidade mórbida. Talvez o fato de estarem falando sobre o bairro onde morava, o Jardim Aurélia, em Campinas. A página demorou a carregar. Quando finalmente apareceu, o site exibia uma galeria de rostos e nomes. Nomes completos, datas de desaparecimento, última localização. Começou a rolar devagar, como quem folheia um álbum de família de alguém desconhecido. As fotos tinham olhares fixos, vazios, alguns assustados, outros neutros. Então, ele parou. Na quarta linha da galeria, entre 2 rostos que não reconhecia, havia algo que congelou seu sangue. Uma foto dele mesmo. A exata foto 3x4 da carteirinha da universidade. O fundo azul claro, o cabelo desalinhado, o mesmo olhar meio cansado. Não era alguém parecido, era ele. E o nome não deixava dúvida. Lucas Gabriel Ramírez. Abaixo, o status: desaparecido. Data: 12 de março. Última localização: Jardim Aurélia. Lucas sentiu o estômago revirar. Era impossível. Aquela data era justamente o dia em que o semestre havia começado. Lembrava nitidamente porque tinha se atrasado para a primeira aula e perdido o ônibus. A respiração ficou presa. Os dedos tremiam sobre a tela. E, no entanto, tudo ao redor seguia normal. Talheres batendo, passos, vozes, como se só ele tivesse caído num mundo onde não existia mais. Lucas piscou algumas vezes, achando que era algum tipo de glitch no site. Atualizou a página, limpou os olhos, apertou o zoom da tela, mas a imagem continuava ali, fixa do mesmo jeito. Seu nome, sua foto, sua data de desaparecimento. Aquilo não fazia sentido. Era como se o site tivesse puxado automaticamente sua imagem da base de dados da faculdade. Mas por quê? E como? Tentou mostrar a imagem para uma garota que estudava com ele em uma das matérias, Júlia, do 2º ano. Ela se aproximou sem muito interesse e, quando ele apontou para a tela, perguntou: "Tá me mostrando o quê?" "A foto? Eu tô aqui. Eu tô nessa lista, olha", respondeu quase engasgando. Mas Júlia apenas franziu o senho. "Tem nada aí. Só uns nomes. Você tá ficando doido?" Lucas olhou de novo. A ficha ainda estava lá, mas ela não via. Só ele. Aquela sensação de isolamento que antes era quase confortável agora se tornava sufocante. Lucas tentou rir, tentando racionalizar. Talvez fosse uma brincadeira, um bug no sistema. Mas uma parte dele já sabia que não era. Ao tentar logar no portal da faculdade, a página deu erro. Usuário não encontrado. Tentou de novo, mesma coisa. Tirou a carteira do bolso e olhou para a carteirinha estudantil.
O código QR parecia intacto, mas quando apontou para o leitor digital do prédio, nada aconteceu. Nenhum sinal, nenhum acesso. Foi até a secretaria. A atendente, uma mulher de cabelo preso e expressão cansada, nem o olhou nos olhos. Nome completo? Lucas Gabriel Ramírez. Ela digitou algo, franziu o rosto e respondeu: Desculpa, mas você não está no sistema. Tem certeza que é aluno aqui? Ele ficou parado, sem saber se ria ou gritava. Saiu andando sem rumo pelos corredores com a carteira ainda na mão. As paredes da universidade pareciam maiores, mais frias, como se todo o lugar estivesse levemente fora do eixo. Passou por 2 colegas que costumavam cumprimentá-lo. Nenhum deles o notou. Um chegou a esbarrar nele sem nem pedir desculpas. Lucas parou diante de um dos espelhos do banheiro do Bloco H. Olhou fixo para si mesmo. Tocou o próprio rosto. Ainda estava ali. Ainda era ele. Mas pela primeira vez na vida sentiu uma dúvida genuína. E se não fosse? E se algo tivesse acontecido naquele dia 12 de março e ele só estivesse descobrindo agora? Ele passou o restante da tarde como um fantasma. Tentou ligar para o pai, mas caiu direto na caixa postal. Mandou mensagem para o grupo da turma. Nenhuma visualização. Foi até a biblioteca, onde costumava estudar todos os dias. Mas a catraca também recusou sua entrada. Mesmo assim, entrou escondido por uma porta lateral e se sentou em um dos fundos. Quase ninguém olhou para ele. Só uma funcionária nova, talvez estagiária, passou por ele e fez uma expressão estranha. Não parecia surpresa por vê-lo ali. Parecia assustada, como se estivesse vendo algo que não deveria. Lucas sentiu que estava se tornando invisível. Ou pior, que estava se tornando alguém que não devia mais existir. Antes de ir embora, decidiu fazer uma última tentativa. Caminhou até o campus central e entrou na delegacia universitária. O ambiente era abafado, com cheiro de café requentado e papel velho. Na recepção, pediu para falar com alguém sobre um possível erro na lista de desaparecidos. O atendente, um policial de cabelo grisalho e rosto endurecido, olhou para ele como se não tivesse entendido nada. Como assim erro? Você viu alguém com um nome igual ao seu? Não. O nome sou eu. Eu tô lá. Com foto e tudo. O homem franziu a testa e puxou o notebook. Nome completo: Lucas Gabriel Ramírez. O homem digitou. O silêncio demorou mais que deveria. Então ele virou a tela para Lucas. E o que apareceu era pior do que ele imaginava. Não era só uma ficha digital. Era um boletim completo. Havia um registro oficial do corpo encontrado em uma área de mata parcialmente carbonizado, mas com documentos confirmando a identidade. A foto não era a da carteirinha. Era uma imagem de reconhecimento forense com o rosto ensanguentado, inchado, mas ainda assim, inegavelmente o dele. Lucas recuou um passo. Sentiu as pernas cederem. Isso é impossível. Eu tô aqui. O policial o encarava com uma mistura de desconforto e cautela, como se estivesse lidando com um doente. Se isso for uma brincadeira, rapaz, não é. Eu juro, eu tô aqui. Mas naquele momento nem ele tinha mais certeza de que isso era verdade. Lucas saiu da delegacia sem rumo. O céu já estava escurecendo e as luzes dos postes começavam a acender. A cada passo, o mundo parecia mais distante dele. As ruas, os carros, as pessoas, tudo parecia passar por ele, atravessá-lo como se fosse feito de neblina. Ninguém olhava, ninguém esbarrava. Pegou o primeiro ônibus que passou sem nem olhar o número. Sentou no fundo, encolhido, com a carteira ainda nas mãos. A cada curva,
A imagem do corpo inchado em sua mente se tornava mais nítida. Não conseguia parar de pensar. Se aquele corpo era o dele, então o que ele era agora? O ônibus chegou perto de casa. Ele desceu com passos trêmulos e começou a andar até a portaria. O prédio estava silencioso. Parecia esquecido. Entrou no elevador, apertou o 8º andar e ficou olhando fixo para os próprios pés. O espelho do elevador refletia um corpo que ele já não reconhecia. Sentia como se algo estivesse errado em sua pele, em seu cheiro, em sua presença. Quando a porta se abriu, o corredor do andar parecia mais escuro que o normal. Andou até a porta 806, a dele. Colocou a chave na fechadura e girou. Entrou. O apartamento estava exatamente como ele deixou de manhã. A mochila jogada na poltrona, a janela entreaberta, a garrafa de água na pia. Mas havia algo no ar, um cheiro estranho, umidade, algo que não reconhecia. Lucas largou a carteira no sofá e foi direto ao quarto. Parou na porta. O quarto estava com a luz acesa e havia alguém ali dentro. Sentado na beira da cama, de costas, alguém com o mesmo moletom cinza, o mesmo cabelo, a mesma postura. A figura se virou lentamente. E era ele. Era ele mesmo. Mesma idade, mesma expressão. Mas os olhos estavam vazios. Lucas deu um passo para trás. A outra versão dele apenas inclinou a cabeça para o lado como se o observasse. Como se esperasse que ele dissesse algo. Mas Lucas não conseguia nem respirar. Ali, diante de si, estava a prova final de que ele já não pertencia mais a lugar nenhum. Lucas correu. Saiu do quarto tropeçando nos próprios pés, batendo no batente da porta com o coração acelerado como se fosse explodir. Mas não ouviu passos atrás dele. Não houve gritos, nenhuma perseguição, apenas o silêncio. E aquela presença ainda lá, imóvel. Correu até o corredor do prédio, apertou o botão do elevador. Nada. Tentou descer as escadas, mas as luzes começaram a piscar. O som de algo se arrastando surgiu atrás dele, baixo, lento, quase compassado. Quando olhou para trás, o corredor estava vazio, mas o reflexo no vidro da janela mostrava outra coisa. Mostrava ele mesmo, parado no final do corredor, sorrindo. Desceu as escadas feito um animal em fuga, pulando 2 degraus por vez, com as mãos tremendo e o ar rasgando a garganta. Não sabia para onde ia, só queria sair dali, se afastar daquilo, de si mesmo. Chegou ao térreo e empurrou a porta do prédio com tanta força que ela bateu na parede. A rua estava silenciosa, mas não era o silêncio da madrugada. Era um vazio falso, como se tudo ali fosse parte de um cenário que esquecia de reagir. Lucas andou apressado até a avenida principal. O semáforo piscava normal, as vitrines acesas, carros parados no sinal vermelho. Mas ninguém se mexia, nenhum rosto virava na direção dele, nenhuma buzina, nenhuma respiração. Ele tentou gritar. Nada. Tentou tocar um homem encostado em uma bicicleta. Sua mão atravessou levemente o ombro dele, como se tocasse um holograma instável. Um arrepio percorreu sua espinha. Tentou ligar para o pai. A tela do celular piscou e depois ficou preta. Ele estava lá, parado no meio da cidade, cercado por pessoas que não o viam, por prédios que pareciam não contê-lo. E só então percebeu. Talvez ele não tivesse saído do prédio. Talvez o prédio tivesse saído do mundo com ele dentro. Lucas não sabe quanto tempo ficou ali, de pé, no meio da rua, entre carros que não se movem e pessoas que não veem. O tempo parecia colado ao chão. Quando finalmente andou de volta até o prédio, nem percebeu que estava caminhando. Passou pela portaria, pelo hall, pelas escadas.
Subiu até o 8º andar. Abriu a porta do apartamento, estava tudo igual. A luz do quarto ainda acesa, a carteira no sofá, o celular na mesa desligado. Ele sentou-se no chão com a cabeça baixa e começou a repetir o próprio nome. Lucas, Lucas Gabriel, Lucas Gabriel Ramírez. De novo e de novo, como se pudesse se manter ali apenas pela força da repetição, como se estivesse tentando lembrar o corpo de existir. Mas a cada vez que falava, a voz parecia mais baixa, como se dissesse aquilo em outra língua, como se já tivesse esquecido o que significavam aquelas palavras. E então começou a esquecer outras coisas: o nome da mãe, a cor do quarto da infância, o cheiro da comida da avó, a data do próprio nascimento. Aos poucos ele deixava de ser alguém e se tornava só uma memória, sem ninguém para lembrar. Dias se passaram, ou horas, ou tudo ao mesmo tempo. Lucas não contava mais. A comida da geladeira apodreceu, o celular nunca mais ligou. Ninguém bateu na porta, ninguém ligou, ninguém procurou por ele. E mesmo assim ele ainda estava ali, sentado no chão, às vezes andando pela casa, às vezes parado por horas diante do espelho tentando lembrar como era antes. Mas não vinha nada. Nem imagem, nem emoção. Só um eco fraco de alguma coisa que talvez tenha sido um nome. Lucas? Lucas o quê? A boca ainda mexia. O corpo ainda respirava. Mas algo, o que importava, tinha ido embora. Ou talvez nunca tenha voltado do dia 12 de março. Agora o que restava era só um olhar vazio diante do espelho. Um corpo com expressão calma e absolutamente nada por trás. Aqui no canal O Quinto Sussurro, o medo não grita, ele sussurra, e você vai ouvir. E se você tiver coragem de continuar ouvindo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas lembre-se, alguns sussurros poderão nunca mais sair de sua mente.